Graça e paz a todos os santos irmãos. Bom, irmãos, isto aqui é um vídeo resposta ao irmão pastor aí do canal Jesus Além das Nuvens, que também foi postado aí no canal pastor Sandro Márcio. Bom, desde já, é claro, é óbvio, eu vi o vídeo, até vi a expressão do pastor aí, falando sobre o amor e tudo mais. É que sim, isso aí nós devemos ter amor. Amor ao próximo, amar a palavra de Deus, amar a própria pessoa, mas não amar atitudes. Bom, o irmão aí disse que eu tinha chamado ele de tantas coisas, que ele ia processar. E aí Deus falou com ele, na hora que ele estava lá, desistiu. Eu acredito que isso são atitudes de homens, de Deus. Porque você imagina, se eu fosse processar o tanto de gente que me xinga, que fala, acontece, que me chama de bandido, de ladrão, que me ameaça, que faz. Inclusive, o próprio Júlio César, mesmo aí, que me ameaçou, não sei, naquela época, me pediu perdão. Também tinha pensado nisso, mas não é assim. Bom, a questão do monte é verdade, eu vi sim, não era nem pastor, nem passava, nem sonhava em ser pastor, simplesmente me santificava mais. E, além do mais, o que acontece? Eu acredito que todo mundo, que às vezes por ser ofendido, porque Jesus chamou as pessoas de raça de víbora, mataram Jesus. Mas hoje, as pessoas que se dizem muitos crentes, não pode ser combatido porque querem processar. Mas a tua boa ação foi boa. Não sabia disso, mas foi boa, porque você diz que eu disse um monte de coisa. Pode até ser que eu disse, mas eu não me lembro, que eu não tenho costume de chamar de ninguém, principalmente de ladrão, dentro de YouTube. Eu posso falar que alguns roubam, ou pastores mercenários estão aí, mas não citando objetivamente direto, porque eu conheço muito bem a lei, trabalhei na lei, conheço muito bem que os meus direitos começam quando daquela pessoa termina. Então eu sei muito bem me cuidar nesse caso. Mas a palavra víbora, cobra, serpente, Satanás, isso procedeu na Bíblia. Jesus chamou o povo, chamar alguém de víbora é chamar as pessoas de diabo, porque o diabo também representa a cobra, uma serpente. E João Batista chamou, Jesus chamou. E é claro, é óbvio, que toda ação tem uma reação. Ninguém é atacado e não espera e fica pensando que não vai receber um contra-ataque. Sim, todo mundo. Eu até mesmo acho terrível, e a gente pega as coisas baseadas em Bíblia. Eu pego a Bíblia, eu prego a Bíblia. E é claro, não foi carne que te revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus que te revelou, em saber que eu sou um homem de Deus, porque isso eu tenho convicção. Mas eu não sou um homem de Deus para aceitar atitudes distorcidas e acusatórias. Até então, já teve muita gente que me ameaçou de morte, já teve pessoas. Eu não levei, simplesmente só liguei, falei que perdoava. E perdoei. Graças a Deus, nunca precisei de levar ninguém na justiça, mesmo sendo ofendido, porque eu confio num Deus da justiça. A justiça é falha nessa terra. A de Deus não. Eu me lembro muito bem que eu comecei a pregar sobre sexo anal, oral, isso aí. E teve um canal que está muito crescendo aí, e que começou a me dizer que eu era o diabo, que eu estava pregando errado, que eu estava mentindo, que eu era maçom e não sei o que, um monte de coisa. Coisas absurdas que também eu poderia tirar print, salvar o vídeo. E quando eu chego a salvar um vídeo de alguém aqui, eu salvo para mostrar, porque a gente combate o falso profeta pelas palavras dele. Então eu não me importo com esse negócio de justiça, porque hoje a igreja Deus é Amor e outras igrejas, se falarem alguma coisa que verdadeiramente falaram, o negócio deles é processo.
Então, o povo que se diz de Deus hoje, eles não resolvem nada no joelho. Jesus não mandou condenar até aquelas pessoas que mataram ele inocentemente. Ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Como sabe, o que acontece? Acontece o seguinte, eu já fui várias vezes ameaçado nessa internet, chamado de diabo, de ladrão, de bandido, de um monte de coisa. Você imagina eu aí processando esse povo todo, tendo prova e tudo. Isso não me entraria como um cristão verdadeiro. Se eu incendeio a ira e o ódio de alguém, é porque a verdade está cortando, está doendo. Então essas pessoas, elas vão justamente ficarem iradas. Eu faço vídeo dentro da palavra de Deus. Se eu falo de uma igreja ou de uma determinada pessoa que está errada, eu mostro o erro dela. Então, a questão é o seguinte, para o irmão aí do canal Jesus Além das Nuvens, porque eu não sei o nome dele, ele disse que eu bloqueei ele, se bloqueei por causa de alguma coisa, e se eu disse alguma coisa, eu nunca me dirigi diretamente à pessoa dele, isso tenho como provar, porque eu não dirijo diretamente às pessoas. Eu não posso chegar e dizer aqui que fulano de tal rouba. Eu conheço a lei. Ah, você está roubando. Então você tem que provar, eu conheço a lei. Eu falo, pastores, muitos pastores dentro da Bíblia, a Bíblia diz que serão corruptos, ladrões. Então, temos que pegar e julgar dentro da Bíblia, porque Jesus disse isso. Ladrões, salteadores, quando Jesus chegou e espantou aquele povo de lá. Então, irmão, sei que o irmão do canal aí, Jesus Além das Nuvens, que o pastor Sandro aí ligou para você, falou alguma coisa, e disse que eu falei muito pesado. Não tem nada ali que eu chamo o pastor Sandro de ladrão, que eu chamo disso, que eu chamo daquilo, que eu chamo daquilo outro. Não existe nada, e nem me dirigi à pessoa dele, nunca falei sobre a pessoa dele e nem de ninguém aqui, mas mostra as atitudes. Então a questão de ter amor ao nosso próximo, nós devemos amar sim, é bíblico, e eu amo o meu próximo. Só que quando você é atingido, você tem que ter sua defesa. Bom, quem fez um vídeo, primeiro, dizendo que senha online não tem valor, e eu provei dentro da Bíblia que tem. Provei, se você assistiu os meus vídeos mais novos depois disso, eu provei na Bíblia. Meu negócio é provar na Bíblia. Não é ficar contendendo com o irmão, levar o irmão para a justiça, querer processar irmão, processar fulano. Então Jesus me chamou para quê? Para ficar processando os outros? Porque qualquer um agora, quer dizer, tem que cessear a nossa liberdade. Constituição Federal nos dá direito de expressão, liberdade e repúdio. Agora, existem palavras que são ditas por força de expressão. Força de expressão não quer dizer que você está acusando alguém ou dizendo que alguém é. É uma coisa de bate e rebate. Por exemplo, uma força de expressão. Se você, porventura, chamar alguém, negão, negrão, seu nego, né? Força de expressão, dizer em uma defesa, a força de expressão, o juiz vai entender que ali não houve verdadeiramente nenhuma uso de discriminação. Força de expressão é negão. Todas as pessoas chamam a cor negra de negrão. Então, existe muitos, né? Existe muita situação. Eu conheço também de lei, conheço muito bem, e sei que até aqui eu me policio muito bem. Então é claro que é óbvio, eu não ensino a Bíblia, o povo, somente a Bíblia. Eu ensino também Constituição Federal, do que eu aprendi, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, Direito Consumidor. Aquilo que eu aprendi eu passo para a igreja, passo para algum irmão que me pergunta. Então, a minha liberdade, ela começa quando a dos outros termina. Então eu acho uma coisa mais ridícula, mais feia. Imagina se eu tivesse levado o Júlio César, como na verdade merecia, por uma ameaça, né? Por uma ameaça que ele mesmo veio a público, pediu perdão, independente mesmo que eu não concorde com ele, não concordo com muitas pregações que ele faz, com muitas liturgias, mas eu não tenho nenhum ódio, nenhuma raiva dele. A questão de eu não concordar. Se ele está distorcendo a Bíblia, eu tenho que mostrar dentro da Bíblia que ele está errado. Não por causa da pessoa, mas por causa do distorcimento e atitude. Então a Santa Ceia, ela tem base. E eu expliquei tudo. Tem um vídeo que fala tudo isso. E todo mundo que é inteligente vai pegar e vai juntar dentro da palavra, vai ver que não é heresia, que não tem nada disso. Porque a Santa Ceia online,
Online é uma coisa, eu faço Santa Ceia à distância e colocar online. Essa Santa Ceia online saiu aí pela boca aí do irmão do pastor Sandro. O que acontece? Então, na verdade, é como eu digo, Santa Ceia online, não, a distância existe. Porque se eu consagro o pão aqui e o vinho aqui, então significa que quem vai tomar não é virtual, é um pão e um vinho também. Que a oração tem poder, se a oração daqui não tem poder, tem poder de transformar o pão e carne em vinho aqui, o pão em sangue, o pão em carne e o vinho em sangue, não vai ter poder de transformar na mão do irmão, que também não é virtual, eles são igreja física. Bom, é a forma que a Bíblia diz. Eu tenho ensino total disso aí. Então, eu não posso cessear a liberdade de ninguém, eu não tenho esse direito, porque a Constituição Federal dá esse direito para todos nós, até para aquele que odeia Jesus. Ele tem o direito de falar o que ele quer. Agora, o irmão não citou que eu tenho que ter amor, mas ele não citou quem que foi ofendido, né? Quem que se sentiu ofendido, a quem foi este vídeo. Estava tudo normal, sem nada. O irmão Sandro chegou e falou uma vez contra mim, certo? Por causa disso, aquilo outro, aprovando o outro lá. E no final das contas, os dois começaram a brigar, foram lá, foi rejeitado e tudo mais. E eu falei para ele, olha, o caminho está errado, não é isso, está pregando errado. Mas eu fui satanizado. Ele disse que eu era errado, depois ele veio, apoiou, viu que eu não estava errado. Mas o que acontece? Então, neste caso, irmão, para o irmão aí, Jesus Além das Nuvens e o Sandro aí que vai assistir, então simplesmente é o seguinte, quando eu peço alguma coisa é base bíblica, eu não ofendo ninguém pessoalmente. Se estão sentindo ofendido, não é pessoalmente, é a palavra, certo? E quando você me chama de herege, me chama de falso profeta, é lógico que vai ter uma reação também. Você me atacou, vai ter um contra-ataque. Então, diante da justiça da lei, existe também quem iniciou a agressão. E aí, quem iniciou a agressão? Quem foi o primeiro a agredir? Então, para vir um contra-ataque, houve uma ação. Para toda ação tem uma reação. Então, irmão, o que eu quero dizer aqui, que antes, às vezes, do irmão dizer que eu que tenho que ter amor, eu simplesmente sou um pregador da última hora, um pregador que prega dentro da palavra de Deus, que talvez, eu digo assim, que o Espírito que estava em João Batista, que o Espírito que estava nos apóstolos está sobre mim. Então eu não aceito o pecado, não aceito o erro, eu prego a verdade. E quem te revelou que eu sou homem de Deus é o Espírito Santo, porque você é um dos que hoje está falando nesse YouTube. Ninguém pode revelar carne, nada do Espírito, se não for o Espírito Santo. Então o que acontece? Então aí surgem outras coisas, né? Pastores que são consagrados, ou que não são, se fazem pastores, e a gente tem que pregar na Bíblia. Digo para vocês, e volto a dizer, se tem um chamado de Deus, Deus me chamou lá do campo, então Deus vai me apresentar para os homens que Ele me escolheu, e Ele vai me dar, dentro dos homens, o direito de ser recebido, assim como Samuel foi ungir Davi. Bom, mas, dizendo aí, não tem nada de ataque a ninguém, a pessoa do Sandro, a pessoa de quem seja, não tem nada de ataque. Mas, esse mesmo, quem está pedindo defesa do próprio irmão aí, fizeram um vídeo dizendo que Santa Ceia Online é aberração. Como pode dizer que a palavra de Deus é aberração? Temos que ter entendimento para a gente soltar um vídeo. Então, quando falou em Santa Ceia Online, foi eu que dou Santa Ceia Online. Embora pode ser outro que estava atacando, mas eu sou o pastor que dá Santa Ceia Online. Hoje mesmo, que é domingo, eu transmiti a Santa Ceia online não, Santa Ceia à distância. Na verdade, os irmãos estão à distância. E a Santa Ceia, os irmãos estão vendo, assistindo pela internet, que eles estão comendo e bebendo fisicamente também, estando reunidos conosco em espírito. E a Bíblia diz que é concordado na terra, no céu também é, dentro da palavra de Deus. Então não é. Então quando alguém chama você de herege, que heresia, que o pastor está pregando heresia, eu pergunto, você está sendo atacado na mídia. São direitos de respostas. Mídia é isto, certo? São direitos de respostas. Então você está sendo atacado na mídia por um que diz pastor, que até então eu via as pregações dele, eu olhava, via, não concordava, direito de não concordar, mas não ia contra ele, nem falava nada contra ele. Deixava
Cada um tem que prestar conta a Deus. Mas quando se trata de me atacar, mesmo que foi atacar outro e veio me atacar, eu tenho que me defender, porque chamou os irmãos de diabo 2 vezes. Ó, irmãos, você que toma Santa Ceia online, você é do diabo 2 vezes. Eu te pergunto, se fosse o irmão que tivesse o meu entendimento, estivesse fazendo isso, ficaria feliz? Ou seja, se me chamasse só eu e falasse só você, herege. Então quer dizer que as orações no copo de água do Davi... Não, eu já falei, então é o que eu falei. As orações, se são orações no copo de água do Davi Miranda, ou de quem, ou na televisão, quem ora, se ela não pode, a água que está no copo não pode ser transformada através de oração numa água consagrada, a Santa Ceia não seria, o vinho não seria a mesma coisa? Pois a Bíblia diz que Deus transformou a água em vinho. Jesus transformou a água em vinho. Então, antes de soltar um vídeo, dizer que é herege, ou vamos entrar em contato com fulano, vou perguntar como é que funciona. Se a pessoa vê que ele não concorda, é um direito, todo mundo tem um direito. Eu não fiz vídeo para chegar e atacá-los ou contra-atacar porque ele não concorda. Não, eu disse, ele tem todo o direito, é Constituição. Assim como o senhor ou qualquer outras pessoas tem o direito de chegar e de expor a sua ideia. É livre de pensamento, está na Constituição Federal, artigo 5º da Constituição Federal. É livre. Então eu não posso acusar uma pessoa ou cessear uma pessoa porque ela não acredita nisso ou naquilo. Não. A minha defesa não foi ir lá porque ele não concorda, não acredita nisso, mesmo mostrando na Bíblia. Se o Espírito Santo de Deus não revelou, é eu que vou revelar? Não é. Então veja bem que neste caso, ele tem dito o seguinte, ele falou que o ceia online, quem participa de ceia online é do diabo. Poxa, 2 vezes. E aí? Como é que fica a situação? Ainda que ele fez porque ele soube que outro está fazendo e não quis me atingir. Mas foi eu, um dos pastores, que colocou ceia à distância. Culto ao vivo. E tenho base bíblica que tenho mostrado nos vídeos. Te mando todos esses vídeos, se então quiser. E quando você faz uma oração a Deus, Deus não está do seu lado ali presencialmente, não. É uma ligação invisível que você tem. Então a oração ela é espiritual. Ela não é carnal. Ela é espiritual, é uma ligação espiritual. Se aquele irmão que está do outro lado, o irmão mesmo está me pedindo para ter amor. Olha só o que o vídeo do irmão veio trazer o transtorno, o retorno. De eu retornar para o irmão a situação. Por quê? Porque eu sei que eu tenho amor. Não tenho ódio de ninguém nessa rede. Nem do Edir Macedo, nem de igreja nenhuma. Não. Eu debato a atitude. Jesus debateu a atitude. Por Jesus debater a atitude, ele foi odiado. E eu vou ser odiado. Não vou ser melhor do que o meu mestre. Agora, por que eu saí a defesa? Se falasse só de mim, pastor, só para o senhor é herege, tá? Porque eu não concordo com isso. Beleza, irmão. Glória a Deus, no dia Jesus vai mostrar se eu sou ou não. Mas quando os irmãos, quando estes homens vêm e diz que quem participa de ceia online é do diabo 2 vezes, eu tenho membros à distância. Eles participam de ceia. Eu sou o pastor deles. Eu tenho que defender mediante a palavra escrita. Porque se eu não defender mediante a palavra escrita, como que vai ficar? As ovelhas, então, vão ser persuadidas por pensamentos ao contrário, que na verdade estão sendo cesseadas a não participar da Santa Ceia, porque o irmão fulano diz que quem participa de ceia 2 vezes é 2 vezes o diabo. Eu te pergunto uma coisa, por que o irmão não chegou e perguntou para esse irmão, esse colega teu, por que ele chama os irmãos agressivamente, ele chama os irmãos de diabo, que é diabo 2 vezes. Então quer dizer que os membros que são parte à distância, apóstolo Paulo deu ensino, cartas através à distância do correio lá que ele mandava, que ele estava preso, não podia ensinar a igreja, né? Então eu pergunto uma coisa para o irmão, ele não podia estar lá presente na igreja. Aí eu pergunto, então vem um que se diz pastor, que é cheio de amor, igual o senhor aí que está se expressando, e começa a dizer que quem toma Santa Ceia online é do diabo. Primeiro, se nós somos de Cristo, vamos examinar as Escrituras. Vamos ver se tem base. Às vezes, irmão, eu levo até mês para falar de algum assunto, porque eu pego todos os pontos e vírgula. Porque eu não quero apontar aquele irmão, porque amanhã eu quebro a cara e amanhã eu vou estar fazendo o que ele está fazendo. Porque eu vou encontrar na Bíblia que eu estava errado e que existe. Então, quando o homem vem e diz que quem faz Santa Ceia online
é do diabo, o participa online é do diabo, ele ofendeu, não só a mim, ofendeu o rebanho que eu apacento. Todo pastor defende as suas ovelhas. E eu vou defender até os dentes. Agora, pastores que pensam em levar outro para a justiça, porque falou isso, porque falou aquilo, xingaram Jesus, chamaram Jesus de diabo, de demônio, falaram que ele era ladrão, que isso, aquilo, outro, falaram um monte de coisa. Jesus não levou ninguém em justiça, embora a justiça está aí para ser agida. Claro que nós temos o direito. Mas se todos os pastores ou homens que se dizem de Deus pensar para esse lado, vou processar o pastor fulano, vai ser um processamento só de crentes no tribunal. E o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6? Nós que vamos julgar este mundo, e nós vamos procurar o mundo para julgar a gente aqui? Nós que temos que julgar este mundo. Então, eu acredito que aquelas pessoas que não concordam, né, dentro da palavra, com o raciocínio de alguns irmãos, ele não deve chegar e satanizar os irmãos. Então a minha defesa foi para com a palavra de Deus, defendendo os irmãos. Então ele diz que quem dá Santa Ceia online é do diabo 2 vezes. E este vídeo está na mídia. Certo? É do diabo 2 vezes. Então, depois ele reúne com outro que intitulado pastor. Certo? Porque no caso do Sandro aí, eu posso dizer igual, eu acredito no que ele falou, que Deus chamou ele, que deu uma divisa para ele. Eu acredito nisso. Acredito porque Deus escolhe assim. Mas quando Deus ele quer pôr a pessoa no pódio, mostrar para os homens que ali tem um homem de Deus, ele dá também os documentos. Então as igrejas podem ser clandestinas. Para que registrar? Deus me chamou, vou abrir igreja e pronto. Deus me... Não é assim. Então tudo é dentro da lei do homem de Deus. Então, eu estou provando que tem que ser consagrado com óleo para que possa ser representado pastor. E, como na verdade, existem alguns que saíram da igreja IPDA e se titularam pastores, então foi onde eu fiz um vídeo mostrando que o Davi Miranda não consagrava ninguém a pastor, se nem ele era pastor. Então veja bem, que neste caso, eu saí em defesa de quem? Em defesa, justamente, em defesa dos irmãos que eu apacento à distância. Afinal, então, vamos jogar esses irmãos no lixo. Eles já pregam um monte de heresia, falando o contrário, dizendo que Deus condena disso e aquilo outro. Eu tenho que mostrar a Bíblia, eu tenho que mostrar a minha versão. A questão de eu mostrar a minha versão não é porque eu odeio o irmão. Não, não posso odiar o irmão. Nem o irmão. O que acontece? Acontece o seguinte, por que, pastor, o senhor me bloqueou? Por que a gente bloqueia? Porque é o seguinte, a Bíblia diz, se 2 não podem andar junto, andarão 2 juntos se não estão de acordo. Então eu vou ficar lá discutindo com o irmão, vou ficar lá debatendo boca. Então quando as pessoas chegam no meu WhatsApp que falam um monte de coisa, eu chego e bloqueio, porque é melhor evitar do que remediar. Então, esta é a razão, eu aprendi isso. Muitas das vezes eu nem respondo nada. Alguém me fere. Se eu fosse falar para o irmão e para todos que aqui assistem, o quanto que eu sou ofendido, porque os comentários vão tudo para restrição, para análise. Se eu fosse falar para os irmãos o que esse povo me chama de bandido, ladrão, disso, aquilo, outro, de vou te matar, vou te destruir, eu vou fazer isso, eu vou na tua casa, eu vou matar, eu vou na tua igreja, eu vou fazer isso. Irmão, se eu fosse levar tudo isso a sério, printar tudo, eu teria quase, vamos dizer, talvez o dobro de seguidores que está aí, que me odiavam, para processar. Então, irmãos, sabe o que eu faço como homem de Deus? Eu chego, eu vou para o joelho, eu entrego. Deus fechou aqui alguns centros de Umbanda. Por quê? Porque atacaram o nosso ministério. Simplesmente fui para o joelho, mostrar para eles que nós é que mandamos neles. Nos demônios que eles buscam e invocam. Certo? Apesar que nós oramos para Jesus converter eles. Então aqui Deus fechou. Isso e vai fechar mais. Principalmente porque macumbeiro, feiticeiro esperto, ele não vai atacar a igreja, não vai atacar o homem de Deus, vai atacar os ímpios lá. E é lícito ele servir o Deus dele do jeito que ele quiser. Mas camarada bruxo que vai para atacar a igreja, atacar homens de Deus que é guerreiros, ele acaba cavando a sepultura e se enfiando nela. É o que acontece com aqueles que tocam nos ungidos de Deus. Então todos que se levantam contra mim, eu já vi caindo. Mas eu digo uma coisa para o senhor me disse que eu te amaldiçoei. Bom, embora o senhor disse que rasga as provas e tal, aquilo outro, eu nunca amaldiçoo a ninguém. Eu nunca tenho um vídeo aqui dizendo eu te amaldiçoo. Se eu fosse guardar os vídeos, o Júlio César, que eu estou comentando aqui sobre ele, porque foi passado, ele me amaldiçoou em vários vídeos. E nem por isso eu amaldiçoei ele. E nem amaldiçoo ninguém. A única coisa que eu falo, Deus, olha, eu peço ao Senhor que faça justiça.
Agora você mandar a bruxaria, a bomba que fizeram para você, que está indo para tua casa, remeter ela de volta, se quem criou a bomba, o MacGyver que criou a bomba, que fique com ela. Então você remeter de volta, é você tirando do teu quintal e jogando, voltando para o Egito, onde está lá. Então veja bem, eu nunca amaldiçoei ninguém. Eu desafio qualquer um me mostrar aqui um vídeo que eu amaldiçoei pastor Ciclano, pastor Beltrano, que eu mesmo, se isso aí tiver, que eu não tenho, certo? Eu mesmo venho em retrato, eu mesmo retiro, porque eu prego contra aqueles pastores que andam amaldiçoando os outros. Eu não amaldiçoei ninguém, pelo contrário, eu sigo a Bíblia manda a gente abençoar. Agora tem um detalhe, se a pessoa fez injustiça, eu vou pro joelho. Eu posso continuar falando que teve um canal que falou tanto isso, e eu simplesmente falei, Senhor, eu não vou entrar em demanda, me chamando pro live, hangout, não sei o que, querendo a confusão, me chamar de falastrão, de mentiroso. Eu simplesmente só fui pro joelho. Fui pro joelho e pedir a Deus, Senhor, se o Senhor é comigo, o Senhor entra nessa causa por mim e guerreia. E isso, irmão, eu coloco Deus primeiramente, seja lá com quem for. Pode ser com pastor, pode ser com quem não seja pastor, com qualquer um. Eu peço a Deus para fazer a justiça, julga entre mim e ele, faça igual Moisés, julga entre mim, Senhor, e Corá. Então, Deus julga. Então, todos esses que se levantaram, caíram. Todos esses que levantaram, caíram. Principalmente o canal, que tinha quase 100 mil, foi a zero. Depois, acho que acordou para a realidade, não sei o que aconteceu, o canal dele foi excluído. E aí depois ele começou a falar de outras coisas, me deixou eu tranquilo levando a palavra de Deus. Então o que acontece? Se alguém se levanta para pregar, o que o pastor Leão Pentecostal ele prega, tá fora da palavra aqui, ó. Eu vou fazer aqui porque tá assim, assim, assado. Bom, quando falaram sobre o segundo casamento, que era adultério, e eu disse que Deus não aprova o divórcio do primeiro, não vai aprovar o divórcio do segundo. Mas como que é adultério se na verdade eles são casados na lei? Adultério é aquele que na verdade está o casado fornicando com a mulher solteira ou vice-versa, assim. Mas tem perdão? Tem. Deus aprova o segundo casamento? Não, Deus não aprova o segundo casamento. Ele é testemunho do primeiro e ele é testemunho do segundo da viuvez. Mas Deus não aprova. Mas tem perdão? Tem. Então quantos perigos e quantas almas estão indo para o inferno por falso ensinamento? Aí eles pegam 1 Coríntios 7, pega aí Romanos 9, se não me foge a memória, e faz uma salada lá e coloca na cabeça do povo que tem que abandonar o lar porque Deus mandou divorciar. Onde está escrito que Deus aprova o segundo divórcio? Se Deus não aprova o primeiro divórcio, Deus aprova o segundo. Então mandar uma pessoa divorciar no segundo casamento não é ir contra a vontade de Deus, ou é colocar Deus como ele aprova o segundo e o primeiro não? Então isso são os perigos que estão levando milhares de almas. E muitos pastores ou muitos homens de Deus que na verdade deveriam parar para entender, não deveriam entrar nesse barco furado. Aí aprender essas heresias e aplica essas heresias. E a gente está aí para combater as heresias. Meus vídeos são todo Bíblia. Eu não faço vídeo sem mostrar Bíblia. Todos os meus vídeos, 99% deles, não quero dizer que não tem algum que eu estou falando igual eu estou falando aqui, são Bíblia. Mas todo mundo tem direito de contender, todo mundo tem direito de não concordar. Não concordo. O pastor Leão Pentecostal, ele faz assim, eu não concordo, não acho base bíblica, não entendi, o Espírito Santo de Deus ainda não me convenceu, sem problema. Mas vim para o YouTube, que para mim supostamente é para atrair inscritos, ou ganhar mais fama, e dizer que quem dá ceia online é do diabo, 2 vezes, ou quem participa da Santa Ceia online é do diabo, que não existe. Eles não têm base bíblica, então eles aplicam isso. E quem que dá ceia online sou eu. Eu, que me recordo da igreja doutrinada, fui o primeiro a distribuir Santa Ceia. Mas por quê, pastor? Porque o povo, eu pergunto uma coisa para o irmão, como que porventura vocês estão me ouvindo? Aquela pessoa está lá no Rio de Janeiro. E lá as igrejas estão tudo corrompidas, os templos de pedra estão tudo corrompidos. Só tem lobo lá dentro, não tem uma igreja santa para que eles ficam lá dentro. Então ele bate numa porta, está corrompido, bate em outra, está corrompido, bate em outra, está corrompido. Resta a casa dele. Então ele precisa de ser apacentado, participar do corpo de sangue de Cristo. E eu tenho todo o respaldo, que eu tenho uns vídeos com Bíblia e tudo aí, mostrando que tem validade. Se as cartas teve validade para ensinar o povo à distância, por que a Santa Ceia não tem validade também para chegar e santificar os irmãos? Ou acaso, eu orando aqui na igreja, Deus só transforma naquele único quadrinho ali que tem poder, mas quem está ouvindo a palavra não pode se santificar?
O que a Bíblia diz? Que a Bíblia diz que a fé, ela vem para ouvir a palavra de Deus. Então, neste caso, irmão, eu até digo uma coisa. Se eu te chamei você do que você disse, pessoalmente, eu não tenho esse costume. E se chamei foi uma força de pressão. Se chamei, foi uma de expressão, força da expressão. Força da expressão não é querer chamar. É aquilo que você está se autodefendendo. É igual uma galinha quando está com os pintinhos de cria ali, alguém vai pegar uns pintinhos lá e ela vai lá e defende o filhote. Então, depois que os filhotes já desmamaram lá, né? Porque galinha não mama, mas é um exemplo, deixaram lá. Aí você pode ir pegar a galinha, os pintinhos que eles não vai fazer, ela não vai fazer mais nada, porque enquanto está ali crianças, ela está cuidando, ajuntando, como disse Jesus, ajuntando, que o Senhor Jesus queria juntar o seu povo como a galinha junta, né, os seus pintinhos debaixo das suas asas. Então, neste caso, nesta hora, é uma coisa muito tenebrosa em dizer. Eu quero dizer, se eu pessoalmente magoar alguém, a pessoa da pessoa, você, certo? Eu estou aqui em qualquer momento para pedir perdão para quem seja. Mas se eu falo da atitude daquele que está errado, não tem como pedir perdão. Certo? Então, eu não sou aquele pastor que anda levando as pessoas para a justiça. Irmão. E outra, se tiverem que me levar para a justiça pela palavra de Deus, eu vou com satisfação. E vamos pregar e mostrar a Bíblia. Direito, vou usar a Bíblia Sagrada e vou usar a Constituição Federal, o direito de expressão de liberdade religiosa. Artigo 5º da Constituição Federal. Agora, você ter uma coisa pessoal com a pessoa é crime. Você não concordar com a atitude da pessoa não é crime. Eu não posso concordar com a atitude do homossexual. Não posso dizer que eu concordo com um homossexual casar com um outro homem, uma mulher com outra mulher. Isso é uma atitude que eu não concordo. Agora, o que eu não posso é falar do homossexual, falar que é assim, assado e tal, contra a pessoa dele. Isso é crime, discriminação, é outra história. Eu conheço muito bem a lei, eu não vou infringir a lei. Se a Bíblia diz que nós temos que andar na palavra de Deus, nós temos que obedecer a lei de Deus e a lei do homem. Certo? Então, neste caso aí, o Sandro Márcio aí, na verdade, ele está ouvindo aquilo que ele plantou, aquilo que ele jogou sobre mim. Ah, mas não era contra o senhor, pastor Leão Pentecostal. Eu não queria fazer isso. Certo? Mas como não? Ah, mas o Júlio César faz, o outro da Batista lá faz, o outro da igreja faz, online. Tem base bíblica. Bom, mas antes de fazer um vídeo, por que não fala? Peraí, fulano de tal, que eu conheço, que para mim é um homem de Deus também, eu vou ligar para ele, eu vou entrar no zap dele, eu vou deixar um recado aqui, perguntar para ele se ele pode me abrir a mente, mostrar dentro da Bíblia se tem base, por que ele faz. Por quê? Porque sendo assim, um homem sábio edifica a casa, o tolo derruba. O pastor sábio edifica a igreja. Embora quem edifica a igreja é Jesus, mas ele edifica a igreja no sentido da igreja seguir os bons ensinos que ele está pregando ali, que é da palavra de Deus. Mas o tolo derruba. Então, veja bem, eu não estou aqui para escrito. É tanto que eu falo sempre no meu culto. Eu não estou aqui para fama. Eu não estou aqui para encher a igreja de quantidade. Eu quero a qualidade que importa. Eu ganhando uma alma para Jesus e Deus sendo salvo dessas de todas, é o que eu vou ganhar, o meu prêmio. Então, neste caso, é como a minha igreja é vazia, como você disse, e ela é vazia. E desde quando eu fundei, ela era e continua vazia. Mas o Senhor me deu muitas visões e revelações para mim e minha esposa, por que ela é vazia. Você imagina se Deus então permitisse que a igreja que eu tivesse, ela espalhasse pelo Brasil inteiro, hoje ela seria corrompida. Hoje eu não teria essa santidade, essa verdade. Como que eu ia pregar uma coisa se eu não estava vivendo em nenhum povo que eu apacentava? Aquelas ovelhas que estão perto de mim ali, eu estou policiando ela. Mas e aquelas que eu estou apacentando à distância? Elas não têm. Elas, como é que é? Bate uma porta, bate em outra, não consegue, não acha um ministério. Como que eu vou mandar elas irem para aqueles templos de pedra? Eu nunca mandei ninguém sair de dentro de um templo de pedra onde tem uma igreja genuína que prega por verdade. Eu falo, vai, fica. Mas aquelas que corromperam, que viraram covil de lobos, ladrão, salteador, como Jesus fez chicoteando, é dessas que eu falo. Sai dela. E não é eu que falo, quem fala é a própria palavra de Deus, Apocalipse 18:4. Então, toda ação tem uma reação. Fazer um vídeo contra mim, igual o senhor fez um vídeo, aí eu até achei bonito.
até achei bonito. Achei muito bonito o que o senhor fez aí, certo? E o senhor mereceu a resposta que está tendo agora. Até achei de acordo, certo? Achei de acordo também o senhor obedecer a palavra de Deus que surgiu no teu coração, porque, na verdade, quem te revelou não foi carne, foi o Espírito Santo. E o senhor mesmo, com a tua boca, confessa que eu sou homem de Deus. E isso não foi o senhor, foi o Espírito Santo. E acredito eu também que o senhor é o homem de Deus, não só o senhor, mas como alguns, inclusive, eu falo, olha, gente, para de pregar isso aí, examine as escrituras, pergunte. Irmão, quando a gente não sabe o suficiente daquilo, a gente procura saber. Aí eu vou perguntar, irmão, não é vergonha eu perguntar para um irmão que pode saber mais do que eu. Irmão, eu queria que você me explicasse isso e isso. Que você acha que isso é pecado? Eu gostaria de saber. Irmãos, eu tenho pastores da Assembleia de Deus aqui no meu canal, no meu WhatsApp, no Telegram. Pastores, tenho teólogos. Eles mesmos vêm e me perguntam. Quer dizer, olha o ponto que eles chegam. Eu sou melhor do que eles? Não. Às vezes aquilo que Deus revelou a mim não revelou a eles. E aquilo que Deus revelou a eles não revelou a mim. Então, eu aprendo também com eles. Mas não, irmão. Mas atacar alguém. Então, para o senhor está correto. O Sandro, o Márcio, está correto. E fazer um vídeo e falar que essa briga não era para mim, que eu sei. Mas é lógico, porque o outro jogou a bomba no meu colo, porque quem faz Santa Ceia à distância sou eu, a igreja à distância sou eu. E por que eu faço, pastor? Não é por causa que eu quis. Eu nunca quis fazer isso. Para mim, seria uma grande heresia também. Para mim, seria uma coisa que seria coisa do outro mundo. Eu até falei com Deus, o povo vai me chamar de herege, de falso profeta. Longe de mim, Senhor. Ele disse, não, tudo tem base na minha palavra. O povo está disperso. Vai chegar tempo que o povo não vai ouvir nem a palavra mais pela internet. Como que eu vou fazer para apacentar este povo se eu não aproveitá-los agora? Eu tenho que fazer outros meios, porque Deus sempre dá escape. Então aquele membro vai lá, bate na porta, bate em outra, não consegue, muitos falam, não consegue, pastor, tudo está tomado, está tudo satanizado, está tudo ecumenizado, o pecado está lá dentro. Como que essas pessoas vão se limpar no chiqueiro? Elas vão ficar em casa. Ficando em casa, elas têm que ter um pastor. Porque a igreja, o templo, não foi dentro do templo de pedra, mas sim, a igreja primitiva era nas casas das próprias pessoas. E aí o Senhor Jesus me dirige elas a mim, porque elas são ovelhas que estão nas colinas. Jeremias 23:1, dispersas, procurando com sede da palavra, com fome da palavra, mas não acha. Aí vai para a internet, vê que este pastor prega dentro da Bíblia, igual se eu pregasse pecado, a igreja minha estava lotada, super caindo, lotada. Mas o povo, até o povo que está dentro do meu ministério, os pouquinhos, essa nossa, pastor, o senhor é muito duro. Falei, é melhor você receber agora a correção dura agora e ir para o céu do que você ter um pastor aí xalafrão, salafrado, um pastor que anda desmantelado, que deixa a igreja liberada, está no meio de multidão, certo? E que você e ele vai para o inferno. Jesus, ele ajuntou multidão, mas 12 foi que ficaram. E sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, sua família. Jesus não teve um ministério gigante como esses homens têm ajuntado como areia na praia. Embora, é claro que o reino de Deus, né, vai menos pessoas do que para o inferno. O inferno vai mais. Então, irmão, a questão de eu estar aqui defendendo, indo contra, eu não apedrejei, eu só falei simplesmente de unção de pastor e falei simplesmente defendendo as ovelhas, que as ovelhas que Deus nos deu à distância, assim, à distância, online, que eles chamam, ela tem base bíblica e ela tem pastor para defendê-las. Elas não são do diabo. Se elas fossem do diabo, eu não estaria apacentando elas. Porque se elas fossem do diabo, elas não se convertiam, não largavam o pecado, elas não paravam de beber, fumar, jogar, prostituir, elas não procuravam de andar, deixavam de andar de calça, de maquiagem, cortar cabelo, principalmente as mulheres, etc, etc. Eu ia apacentar esse povo que não quer a verdade? Lógico que não. Então aí seria filho das trevas. Agora, até os filhos das trevas tomam santas ceias dentro das suas sinagogas de pedra. Quer dizer que lá para eles então vale. Bom, então, irmãos, já são agora quase 40 minutos. Né? Então, felizmente, os meus vídeos são assim mesmo. Então, voltando a dizer. Então, no caso, o pastor ou o Sandro Márcio, eu não fui contra a pessoa dele. Eu fui contra a atitude. E aí ele se ajunta a outro que está aí no canal, com a mesma situação e pensamento, abrindo igreja, sem ser reconhecido como pastor. Ele mesmo disse na sua live, que está aí na live,
que ele não importa, que ele não precisa de ser reconhecido por ministério, por pastor, que ele tem que ser reconhecido por Deus só. Então, o Deus que ele serve é um Deus diferente do meu. Porque o meu, ele chama e ele faz as pessoas ser reconhecidas. Ele apresenta aqueles. Deus, quando deu um sacerdote ao povo, Deus apresentou o sacerdote ao povo, além de chamar. Gideão, quando foi chamado, Deus apresentou para o povo de Israel aquele homem. É assim que funciona. Então nós temos que começar o caminho certo, não errado. Eu estou aqui para combater as heresias. Estou aqui para pregar contra qualquer pastor que me processe, que me faça o que for. Desde quando seja dentro da palavra de Deus que eu estou indo, eu vou com amor, com carinho, com vontade. Se o meu Jesus foi morto pelos hereges, né, pregando a verdade, por que eu sou melhor do que ele? Não sou não, irmãos. Não sou não. Mas a questão de estar falando aí do pastor, inclusive eu citei o vídeo dele, o nome dele, só foi num vídeo de resposta que ali me subiu a pressão. Ou seja, toda reação tem uma pressão. Força de expressão não é querer ver a pessoa morta, condenada. Não, irmão. Se este irmão vir me pedir uma ajuda, eu estou pronto a ajudar ele. Meu vizinho que me odiava, sempre precisou de mim, eu ajudei ele. Por que eu vou? Eu amo, a Bíblia diz, do que adianta eu amar aquelas pessoas que me amam? Eu tenho que amar aqueles que não me amam. É isso aí. Mas eu tenho amor sim. O senhor é que não viu o vídeo do irmão. Então assista ele e veja se a ação, se a atitude do irmão está correta. Quer dizer que eu, defendendo nessas forças de expressão, eu sou maligno, sem amor. Mas aquele que chegou e chamou a igreja do Senhor de filha do diabo duas vezes, isso aí ninguém viu, né? Ninguém conta. Então, por isso que eu fiz um vídeo. Não foi porque ele discorda da ceia online. Se ele, ou a distância, se ele discorda, Deus não revelou para ele. Fazer o quê? Nem a todos Deus mostra. Nem a todos Deus mostra um, Deus mostra outros não. Então, deixa eu fazer a obra de Deus como Deus tem me chamado. Porque ir contra os agrilhões de Deus é colocar o pescoço na guilhotina e pedir para decepar. E digo, se eu não sou homem de Deus, bom, pelo Senhor, o Senhor já disse que eu sou. Mas outro se acha que eu não sou homem de Deus, o que ele tem que fazer? Vir me atacar, vir fazer isso, tal, aquilo outro, vir mostrar, pedir a Deus para mostrar para ele se é homem ou não de Deus. Eu sei nessa internet que hoje está difícil achar homens de Deus. E quando acha, né, ao invés de unir, como você disse, quer espalhar. Agora, o que eu fiz para espalhar? Não fiz nada, simplesmente prego a verdade e defendo as ovelhas que eu apacento. Dizer que eu sou herege, tem que provar. Mas aonde? Na justiça? Não, meu irmão. Eu não sou esse pastor, não. Sou de ficar levando, já fui violento. Já fui, conheço a lei, fui da lei. Não sou isso, não. Eu vou dentro da palavra de Deus. E eu provo dentro da palavra de Deus. Vou para o jejum e oração. Peço justiça a Deus. Se eu tiver errado, eu pague. Se eu tiver certo, que Deus me dê a vitória. E até hoje eu tenho tido vitória. Então, neste caso aí, eu não ataquei o Sandro Márcio. Eu não ataquei ninguém, senão eu contra-ataquei. Foi nisso que aconteceu, que ele disse que todos que sem online, se ele não acredita, por que ele sataniza todo mundo? Eu não acredito, eu não concordo e pronto, porque vai fazer vídeo para satanizar e dizer que são filhos do diabo. Até essas pessoas que pensariam também em ser apoiado por eles, pastoreados, porque eles não vão poder. Qual tempo? Onde que eles vão ter tempo? Se as pessoas estão lá e eles querem ter uma igreja, como é que as pessoas à distância, eles vão chegar e vão dizimar e vão ofertar e vão construir a igreja, e não vai poder estar dentro do templo aí de pedra como eles querem. Então quer dizer, isso aí é o quê? São ovelhas que na verdade eles não consideram como ovelha. Então quem são essas pessoas? Almas que não têm direito de ser salvos? Tem. Então, antes da gente soltar alguma coisa, vamos estudar, irmão. Vamos falar, vamos ver primeiro. Vamos examinar as escrituras. Eu não concordo com o pastor. Nós podemos ver que Paulo também tinha muita discussão lá com Pedro. Não concordava com muita coisa. Pedro não concordava com Paulo em algumas coisas. E nem deixou deles serem homens de Deus. Mas nenhum deles ficou lá difamando um outro. No caso, eu não difamo ninguém. Simplesmente sair a defesa das ovelhas que eu apacento à distância. E vou continuar saindo a defesa das ovelhas que eu apacento à distância. Nunca contra a pessoa. Sim contra as atitudes dela se estiver fora da Bíblia. Se estiver dentro da Bíblia, né, eu fico calado. Falou, eu estou errado. Falei, irmão, estou errado mesmo. Os irmãos me corrigiu aí. Graças a Deus, vamos voltar para o caminho certo.
É isso que a Bíblia manda a gente fazer, certo? Então, neste caso aí, eu quero falar aí o seguinte, que eu não tenho raiva de fulano, não sou contra Ciclano e Beltrano, mas desde quando se trata de unção não reconhecida, ou se trata de chamar a gente, ou as ovelhas que eu apacento à distância, de filhas do diabo, ou de filhos do diabo 2 vezes, meu irmão, toda reação tem contra-ataque, contra fatos, não há argumento. Então, irmãos, a atitude que o senhor fez é muito boa, gostei, parabéns, né? Bom seria se todos fossem assim, mas o irmão quer buscar a humildade de quem? De um João Batista, quando ele repreende a atitude, é difícil. Mas aquilo que eu estou errado, eu concordo. Eu posso dizer expressativa, dizer víboras. Jesus chamou as pessoas de víboras. João Batista chamou as pessoas de víboras. Jesus chamou as pessoas de ladrões e salteadores, certo? Dentro do templo. Então, até hoje eu acredito, se Jesus descer aqui, acusam Jesus e levam Jesus no tribunal por causa disso. Esses são os que não são verdadeiro cristão. Mas, eu digo uma coisa, sempre falo, o verdadeiro cristão, ele busca discernimento do Senhor. Se é espírito, vamos buscar do Senhor para fazer então justiça. Aquele que está errado, Deus fará como fez com Moisés e Corá. Corá pereceu, Moisés prevaleceu. Então, esta é a razão. Então, eu não chamei, eu não disse palavras de baixo calão contra o Sandro. Chamar de herege, ele chama, todos chamam, nós chamamos, todo pregador chama. Hereges são aquele que prega o contrário da palavra. É isso, que detupara a palavra, que não prega a verdade. É isso que significa herege. Então, quando me chama de herege, logo eu vou para a palavra pregar, mostrar que eu não sou e eu tenho base bíblica. Então, a questão de chamar a pessoa de diabo, de satanás, disso e aquilo outro, o senhor me ofendeu, meu irmão, então tem que processar Jesus. Jesus chamou as pessoas de diabo também, chamou Judas de diabo, chamou as pessoas de serpente, e chamou a serpente representa aí o diabo, né? Então, está lá em Lucas 10, 19. Eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpente e escorpião. Então, aí tinha que ter escrito, eis que vos dei poder para pisar no diabo e nos demônios. Mas nós já sabemos disso. Então, veja bem, que nós temos que vigiar é nisto, certo? Não é pegar um texto, ir lá contender com o irmão e chamar as pessoas de diabo na mídia. Eu que estou errado? Eu chamando as pessoas que estão participando de Santa Ceia à distância, que eles chamam de online, né? Porque a distância, mas não é online? É online, mas eu chamo à distância. Então, veja bem, se a Santa Ceia que a pessoa vai tomar aqui, o pão e o vinho é físico, lá também não é físico, qual a diferença? A oração não muda, não transforma? Ele mesmo disse num dos vídeos dele aí, que teve um outro pastor aí, um herege e tal, que disse que não tem validade, a oração para transformar o pão em carne e o suco em sangue e tal. Ele disse que é herege, porque depois que orou, transformou. Ele mesmo disse. Então, se ele crê que a oração transforma o pão em carne e o suco em sangue, não vai crer também que a mesma oração vai transformar o pão em carne e o suco em sangue? É isso que os pastores que têm visão espiritual deveriam entender, porque tem muitas almas que estão batendo em templos de pedra e estão sendo levadas ao matadouro. Por quê? Porque os pastores que deveriam apacentar mesmo à distância se negam, dizendo que isso é heresia. E isso é que é ir contra os agrilhões de Cristo. Então, o irmão do canal Pastor aí, ou o irmão do canal Jesus Além das Nuvens, né? Então, eu quero dizer para você que a questão é esta aí. Pesquise e vasculhe sobre os vídeos que eles têm feito contra eu e contra outros, porque não sei online. Online eu chamo a distância, mas eles chamam online. Então, aí o irmão aí ajuntou com outro, que não deveria se misturar, né? Deveria deixar para lá, ajuntou com outro para ali chegar e dizer, aberração, é o vídeo que está escrito, uma aberração, sei online. Então as bases bíblicas que eles dão, não tem texto, não tem contexto nenhum. É isso aí. Então fica aí o meu aviso, irmão, mas quero dizer para o senhor, eu tenho amor sim, claro que eu tenho amor. Se eu não tivesse amor, eu sei que eu só vivia mais na justiça, nos fóruns, do que aqui pregando a palavra de Deus. Então, todos que fazem contra mim, eu coloco na mão de Deus. Quantas pessoas me falam mal, fazem o que falam,
eu simplesmente sou entregue a Deus. A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Para que eu vou querer segurança para ficar colocar a arma na cintura para ficar me guardando? Quem me guarda é os anjos do Senhor. Se eu tiver que partir agora, eu vou para a glória. Com certeza absoluta. Minha missão foi cumprida. Então, não sou esses pastores que andam cheio de segurança aí, que tem medo de morrer. Então, quem tem medo da morte é porque está com a vida caída, defasada, destruída e sem fé. E está levando um monte de gente com ele para o inferno. Então fica aí a minha resposta ao canal aí Jesus Além das Nuvens e ao pastor Sandro que postou aí no seu, ao Sandro Márcio, né? Que ele disse que ele é pastor. Volto a dizer, acredito sim na visão que Deus deu para ele, que Deus mostrou ele sendo ali uma divisa de sargento. A divisa de sargento tinha que ser uma divisa de coronel, né? Para chegar até o nível de pastor. Então, acredito sim, acredito que Deus pode ter escolhido sim, com certeza, mas negar que tem que ser reconhecido com óleo diante dos homens, aí é negar a palavra de Deus e contra os agrilhões. E eu tenho base bíblica que eu tenho feito aí e mostrado. Se assistem, vai saber que eu não sou herege, que eu prego a palavra de Deus e vivo ela. Agora, só mesmo quem gosta de confusão com os homens, que gosta de injustiça, isso, aquilo outro, são aqueles que são desconvertidos, que não é convertido, que desconverteu. Que agora o negócio dele é resolver na carne, na pancada, na faca, no tiro. E é isto. Então, irmãos, minha recompensa está na glória. Então, esta aí. Então, irmão, investigue bem o vídeo que o irmão aí fez aí contra. Nem nada, nem tocando no nome dele eu estava. Nem lembrava do irmão. Nem lembrava. Mas aí me manda um vídeo que ele diz que ceia online é quem participa 2 vezes do diabo. E você quer que eu fique o quê? De braços cruzados, sendo eu pastor de pessoas que apacento também à distância e dou ceia à distância, ao vivo, transmissão, tem que sair em defesa, porque são filhos de Deus, Jesus morreu por eles, e eles não podem ficar sem ser arrebanhado. E a pessoa, à distância, ela tem que ter obediência, andar nos caminhos, que quem fiscaliza ela lá é o Senhor, não é eu. E o pastor, mesmo sendo presidente e tendo outros pastores, eles não são fiscalizados. Imagina então. Então quem vê o coração, Jesus vê o coração. Nós vemos por fora e o Senhor vê o interior. Então eles precisam de um pastor para apacentar, instruir eles até a glória de Deus. Assim como você vai pegar e pedir uma informação para um caminho. E precisam de tomar a Santa Ceia do Senhor, porque é participar do corpo do sangue de Cristo. Então isto aí que eu tenho dito. E eu concordo e vou continuar dando Santa Ceia à distância para aqueles que me procurarem necessariamente, porque o Espírito Santo de Deus revela, não a todos, mas aqueles que ele tem escolhido. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Deus abençoe. Eu espero que esse vídeo aí esteja na compreensão, não é uma discussão, é simplesmente uma justificação por que falar sobre a ceia online. Não é porque eu discordei com fulano, ciclano, discordo com quem não concorda. Cada um é cada um. Direito de liberdade de expressão e religião. Mas dizer que quem participa de Santa Ceia online é 2 vezes o diabo, aí é claro que mexeu com o leão. Mexeu com o leão vai à defesa dos seus leãozinhos, né, a qual ele tem ali apacentado como Deus. Na verdade, a gente fala leãozinho, mas fala cordeiro, né? Essa é a verdade, os cordeiros que Deus deu. Então fica aí, irmão. Deus abençoe vocês aí. Até o próximo vídeo aí. Espero que entenda. Nada pessoal, nada contra o irmão, nada contra ninguém. Não tenho nada contra ninguém, nenhum ódio, nenhum. Simplesmente, se eu chamo de herege é porque prego o contrário. Não concordo com fulano. Mas se fulano vai colocar coisa errada lá, eu vou ali colocar também os versículos. E costumo nem falar o nome de fulanos. Mas quando chega a citar coisas assim, a gente tem que falar. Então fica aí, irmão. Deus abençoe, parabéns aí pelo seu vídeo. Amor é bondoso e suporta tudo e não acaba. Eu acredito que o irmão lembrou lá de 1 Coríntios capítulo 13. Então, ainda que eu falo a língua dos anjos. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Eu sim, eu tenho consciência e tenho amor pelas almas, mas não amor, atitude de certas almas que estão caminhando e levando outras almas para as trevas. Então, temos que acordar para a realidade e pregar o que vivemos dentro da palavra de Deus e mostrar a Bíblia. Antes de fazer os vídeos, pesquise, pergunte, veja se tem base, se não, porque amanhã, rebate, amanhã tem 100% de prova que existe, que não é heresia, que Deus revela também em sonho e tudo mais. Aí como é que a pessoa vai vir para desfalar agora? Agora ele vai ficar sendo um falso profeta. É isso aí. Deus abençoe.